Bom dia com Jesus. É sempre uma novidade, uma emoção se deparar diante do povo que levanta cedo, que se prepara para vir com filhos, num dia que quase todo mundo aproveita para levantar mais tarde. E tudo isso é adoração, é louvor a Deus. Adorar significa servir também. Servir em causa própria. Servir em benefício próprio. A coisa é diferente do que se pensa lá fora. Quem serve a Jesus está servindo em benefício próprio. E isso é servir em benefício próprio. Você se locomover em massas com a igreja. E todos chegando pontualmente dessa forma, não? Com toda a dificuldade, muitos tomam 2 ônibus. Deus aceita esse sacrifício que o povo encara como um privilégio. Pensa você não tivesse onde está agora. Só isso. Nós temos perguntas. Hoje o hino é cantado por uma criança, é Maria Fernanda, e eu quero que vocês fiquem acordados, viu, velho? No coro, para mim não ficar dando sinal assim, ó. Também vai ajudá-la no coro, com grande estou, um hino de cantor, né? Irmã, eu recebi sua carta agora, há pouco, e a senhora própria respondeu aqui. É vocês dois virem no escritório. Está muito fácil. Eu não sei, é fim do mundo mesmo. O homem falar em separar, a mulher falar em separar. Casamento. Então, vamos separar. Facinho, né? Mas não sabe o quanto vai custar aquilo. É difícil. Daqui a pouco a gente entra outra vez nesse assunto. Então a senhora já respondeu a sua carta. É vocês dois no escritório, tá bom? Aguardo. Eu peço o irmão para atender o convite dela, o pedido dela de vir no escritório com ela. Amém? Eu não sei se essa pessoa tem um quadro desta natureza. Uma irmã está fazendo uma visita a uma pessoa em um hospital. E algum desconhecido vê que ela é uma cristã e pede para ela orar por uma pessoa que está enferma ali. Essa irmã pode orar? Pode. O irmão Brana já revelou pessoas que uma irmã orou pela criança
lá no auditório, que a criança estava chorando demais, e a criança foi curada lá, ele disse, por revelação. Agora, não é sair uma oradeira, né, pelos enfermos aí, pode dizer, eu sou missionária. Com isso eu sou missionária. Não é isso. Uma irmã pode pregar para pessoas fora da igreja, ela tem obrigação de se vestir, de se portar, é mulher comedida nas suas conversas, palavras medidas, não é? Eu sempre tenho que lembrar de uma pessoa que tinha muito cuidado no que conversar. Então, ela já está pregando. Agora, eu sei que você está perguntando, é pregar mesmo, falar a palavra. Ocasionalmente, tudo isso aqui que você pergunta é ocasionalmente. Ela testifica de sua própria experiência e a base da nossa fé e convida, fala, vai na escola dominical, dá o endereço, horário de rádio e assim por diante. Exemplo, no ônibus ou praça ou outro lugar mesmo que seja somente para uma pessoa só, ocasionalmente, irmão, uma irmã testifica. Uma irmã pode orar por uma pessoa com imposição de mãos? Daqui a pouco. Irmã Conceição. Eu lembrei da irmã Conceição agora, no tempo passado. Como gostava de orar. Deus aceitou. O irmão Branham disse que Deus aceitou o serviço. No tempo da ignorância, não sabia, não conhecia esse posicionamento de Paulo, da Bíblia Sagrada, não? Mas, ocasionalmente, aquela irmã colocou a mão sobre a criança numa reunião do irmão Branham, só para ela parar de chorar até chegar na fila. Quando chegou lá, o irmão Branham revelou, falou, não, a irmã orou por ela e já está curada. Combinado, irmão? Combinado. Esse irmão deve ser pastor. Isso aqui é para levantar as mãos. Estou sempre lhe acompanhando na escola dominical. Agradeço pelo Senhor Jesus ter lhe dado saúde. Amém. Sou farmacêutico. Gostaria que o senhor... Eu creio que pela sequência, eu creio que a sua mãe está na cama com um derrame cerebral. Meu pai aceitou esta mensagem em 1970, abraços. Você não pôs, você pôs assim, parece que até eu escrevendo, né? Pois minha está na cama, mas deve ser a mãe, com certeza. A gente levanta seu e-mail
ao Senhor Jesus e atende a sua súplica. Amém. Isso aqui também é horário, viu? Eu estou procurando ler, porque há muita mensagem nesses detalhes. Precisamos muito de sua ajuda, por favor. Mês passado, o senhor respondeu uma pergunta sobre como internar um dependente químico em clínica fechada. O que ficou esclarecido é que meu filho já passou por várias delas com muitos traumas e maltratos. Eu concordo com a senhora, irmã. Não, às vezes tem que haver um recurso para internar a pessoa numa clínica recomendável mesmo. Eles não têm direito de amarrar a pessoa, de maltratá-la, como a senhora está dizendo aqui. Isso causa tristeza. A família já enfrenta uma dor pelo filho estar naquela situação. E ainda mais sabendo que ele está sendo tratado dessa forma. Então, é orar o que nós podemos fazer. A igreja levanta a mão pelo seu drama, sua dor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa aqui é o que é virtude. Se for possível, gostaria que o senhor me esclarecesse uma coisa. O que é virtude? Eu estou lendo a mensagem, a estatura de um varão perfeito. Estou tendo dificuldades para entender o conceito de virtude. O irmão Brano ensina que virtude é poder, força. Força, poder, que ele diz, né? Mas eu não consigo entender de que forma o cristão tem que exercer esse poder. Vi em alguns dicionários bíblicos que virtude também significa uma inclinação para fazer o bem, mas me parece que essa é a definição de piedade e não de virtude. Por favor, se o senhor puder me ajudar, ficarei imensamente agradecido. Eu que te digo, você que me ajudou, me ajuda, olhando no dicionário aí. Mas eu fico com o que o irmão Brana disse, e não passo daí. É força e poder. Essas virtudes, quer dizer, essas qualidades, como seja a fé, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, devem ser exercidos com força e poder do Espírito Santo, com virtude nessas qualidades. É muito importante isso. Deus te abençoe. Estou acordado. O voto de Jefté. Venho por meio desta pedir ao Senhor que, se possível, esclarecer uma dúvida que eu tenho a respeito do cumprimento do voto de Jefté a Deus. Li a respeito de Jefté
no livro de Juízes, capítulo 11, onde faz menção de Jefté e sua filha. Gostaria, se o senhor puder, me esclarecer uma dúvida. O cumprimento do voto que Jefté fez ao Senhor oferecendo sua filha foi sacrifício, matar ou a total dedicação dela a Deus? Qual a nossa resposta? Obrigado pela atenção. Deus abençoe ricamente. Ó, irmão Pedro, eu estou na mesma situação sua, viu? Eu vou falar para você assim, eu não sei. Não sei. Não sei porque eu, pelo menos, não me lembro de o irmão Branham ter respondido isso aqui, essa pergunta. Pelo menos não me lembro, bem entendido. Eu sei que ele cumpriu o voto dele, oferecendo a filha. E a gente fica com o que está escrito, e o rapto, né? O rapto, e você também sendo oferecido, sua família sendo oferecida. É uma boa coisa para se pensar, uma vez que isso não pesa na nossa fé para o arrebatamento. Mas que tal pensar que ele ofereceu para uma dedicação dela a Deus? Paulo disse em 1 Coríntios 7, se você guarda a sua virgem, não? Era um voto. Você busca um estudo bíblico que pode trazer benefícios mesmo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem conotação. 1 Coríntios 7. Mas se alguém, é o 36 aqui, mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser. Não peca, casem-se. Bom, quer dizer aqui que seria essa parte do versículo, não? Mas se alguém julga que trata dignamente sua virgem, se tiver passado da flor da idade. Não sei se tem alguma conotação com aquilo, né? Mas vamos deixar assim. Também é coisa que não pesa doutrinariamente. Essa aqui é nervosa. Ela dá o seu nome, moro em tal lugar, em tal estado, sou ovelha do pastor, tal. Eu sou uma menina nervosa,
e por conta disso, às vezes, acabo tratando algumas pessoas com arrogância. Eu me sinto muito mal com isso, falando alto, agindo com arrogância. E quando me dou conta, já machuquei alguém e estou arrependida. Arrependo depois que machuca, não? Meu pai e meus irmãos sempre me falam que eu puxei a minha mãe, porque ela é quem é assim, nervosa. Essa parte genética sua tem sentido. Eles têm razão. Eu peço muito a Deus para mudar a minha natureza, porque eu não quero continuar sendo assim. Eu vejo que essa não é a natureza de uma cristã. E eu estou orando com um jovem, e meu desejo é quando um dia nos casarmos, eu não seja mais essa pessoa nervosa, porque eu sei que isso afetará nosso lar. Me ajude, pastor. Ore por mim. Me diga o que eu devo fazer para mudar isso em mim. Deus abençoe. Uma irmã, o irmão Brana contou isso como um fator positivo. A pessoa querer consertar. A vontade. Como você disse, que chora depois que machuca as pessoas. Ele conta isso com uma grande vantagem. E você cai em si e chora e se arrepende. Agora, se você tem razão aqui, se você casar desse jeito, seu casamento vai ser neurótico. É um casamento suportado. Porque qualquer coisa você vai gritar, não é? Eu estou julgando de acordo com o que você escreveu. Não resta dúvida. Agora, uma pessoa, não me lembro se foi um ministro, que chegou no irmão Brana e falou exatamente essa queixa aí do mau gênio para o irmão Brana. Ele disse: amenize o seu mau gênio, lendo e orando. Então, esse conselho é para todos nós, em especial para você, para quem sofre essa herança que você herdou de sua mãe. A sua mãe, por sua vez, também deve ter sofrido muito e feito seu pai sofrer e a família. Não resta dúvida. Mas deve ser também uma cristã. Então, pela luta dela, pela força que ela tem dedicado, você olha para as virtudes dela, os lados positivos dela, porque se você puxou o nervosismo, esse mau gênio, você puxa também coisas boas. E ela deve ter, em média, muitas coisas boas que você herda também, porque a genética não quer dizer só herdar coisas negativas. Herdar coisas boas, propriedades pessoais. Então, não tem como ajudar mais do que o próprio irmão Brana.
amenize seu mau gênio, orando e lendo. Lê as cartas de Paulo. Lê as cartas, não só de Paulo, mas de João, Pedro. 1 Pedro 3 é uma carta ideal para família, para casal em especial. Não? Porque, olha, você casa desse jeito, e como eu disse hoje já, aí atrás, a coisa está tão natural falar separar. Não dá, eu descobri que eu não gosto de você. Eu não te amo. Eu tenho ouvido isso demais. O mundo já acabou mesmo. A inversão de valores, e que não deixa de envolver o caráter, tem se deteriorado. Aí depois quer casar com outro. Quer casar com outro. Para repetir a cena. Para repetir tudo. Você vai relembrar constantemente de cenas de cargas do outro casamento que foi desfeito. E, além disso, a posição diante de Deus, não? Sobre tudo. Não? Então, é tempo de a gente parar, escutar. Hoje a aula das crianças aí é própria para adultos também. Nós vamos agora ler a Bíblia.